Vamos hoje, junto com duas famílias, enfrentar uma situação em que duas garotinhas acabaram sendo possuídas por um demônio. Mas antes de entrarmos nessa sessão de possessão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Exorcista, o Devoto, eu acho que lançou lá pelo ano de 2022 ou 2023, gente, perdão, eu não lembro nesse sentido. Mas vai nos levar àquela questão de uma continuação, tá? Entre aspas, do que seria o primeiro filme do Exorcista. A ideia desse novo filme do Exorcista é que eles querem continuar a fazer uma trilogia. O que é interessante, no meu ponto de vista, que eu achei muito bacana, é que, diferente dos outros filmes que nós já vimos do Exorcista, esse acabou trazendo dois personagens do antigo elenco do Exorcista. Então a ideia, no meu ponto de vista, quando eu vi o lançamento, é que seria basicamente a mesma coisa do que o primeiro Exorcista. A diferença é que seriam focados em novos protagonistas, mas que teríamos sim como participação as duas principais do primeiro filme. O Exorcista, o Devoto, vai nos levar a acompanhar dois personagens, Victor e Angela. Angela é a filha de Victor. Victor é um pai viúvo que sempre se preocupou com Angela e estava sempre disposto a fazer qualquer coisa por ela. Um dia, Angela e sua melhor amiga, Catherine, acabaram sumindo, desaparecendo no meio de uma floresta e surgiram somente 3 dias depois. E o que era mais estranho é que elas não sabiam aonde tinham ido, não tinham uma ideia do que tinha acontecido, então acabaram perdendo toda a memória do que realmente aconteceu. Elas não conseguiam dizer o que elas haviam feito, quem estava com elas e como elas surgiram num local bem mais distante da onde elas haviam desaparecido. Porém, quando as duas jovens acabam surgindo novamente, há-se discussões do que aconteceu com elas, porque elas apenas estavam aparentando estarem desnutridas e com machucados nos pés, pois pareciam que elas haviam andado muito mais do que 3 dias. Então a nossa história vai se basear nesses personagens, gente, e a gente começa a acompanhar que algo está errado. E uma coisa interessante sobre esse filme é que nós começamos a acompanhar justamente a história com a mãe da Angela. Eles estão visitando, eu acho que é o Haiti, tá? Eu não lembro direito se é esse mesmo, mas assim, ela vai vendo vários locais até o momento em que uma mulher oferece fazer uma bênção para ela e a criança. Então é interessante essa questão, que eu achei bem bacana, na verdade, nesse filme, é a questão de como eles trabalharam várias religiões no filme. Porque assim, nós temos o personagem do Victor, que ele não é devoto a absolutamente nada, justamente porque a esposa dele acabou falecendo por causa de um terremoto, e ele acha que, por mais que ela tenha ganho essa proteção, essa bênção que foi feita a ela, nada adiantou. Então, para ele não era uma pessoa realmente devota. Então, é interessante esse contexto, no meu ponto de vista, que vai demonstrando que cada pessoa tinha sim a sua religião. E no momento em que as meninas voltam, coisas estranhas começam a acontecer, porque existem momentos em que a Angela está agindo de modo normal e de repente ela simplesmente ataca o Victor como se não conhecesse ele. O mesmo acontece com a Catherine, em que os pais a todo um instante dizem que ela apenas está sofrendo ainda um trauma por essa questão de ter desaparecido, mas ela demonstra em vários momentos as mesmas atitudes estranhas que a Angela demonstra. Por mais todos os esforços que o Victor tenta para resolver esse problema em que a filha está passando, nada adianta, até que ele começa a investigar, o melhor jeito acho que de se dizer, gente, isso, e percebe que há 5 décadas atrás existiu uma família, uma mãe e uma filha, em que a filha
dela presenciou, passou pela mesma situação em que a Angela estava passando. E ele vai atrás dela. E ela é nada mais, nada menos do que a atriz, a mãe da Regan do primeiro filme. Então eu achei interessante isso, porque quando ele vai atrás dela, justamente que ele descobre por causa de um documentário que ele começa a assistir, ele tenta entender o que está acontecendo. E ele conta toda a situação. E daí ela vai junto com ele para tentar resolver essa situação, porque ele sabia como a Angela estava, mas quando ela pergunta como a Catherine estava, ele diz que não tem ideia nenhuma, porque os pais dizem que ela está normal, que ela está tranquila, só que eles preferiam que ela ficasse em casa, porque ela ainda está traumatizada. E ela diz que não, que a menina também estava passando pela mesma situação do que a Angela. Então a gente tem esse desenvolvimento dessa história, de termos uma participação, por mais que não seja grande, mas que eu achei fabuloso isso trazer lembranças do que foi o primeiro Exorcista, né? Aquela relembrar todo aquele passo. E o mais interessante é que sim, depois nós temos a presença da atriz que fez a Regan. Então eu acho que isso que tornou, no meu ponto de vista, agradável o Exorcista, o Devoto. Porque, no meu ponto de vista, gente, chegando agora à análise dessa crítica, vamos dizer assim, o filme não é bom, tá? O melhor jeito de se dizer isso é ele deixa a desejar. Pelo que eu vi no começo lá nos Estados Unidos, ele até que teve uma bilheteria boa, vamos assim dizer, mas nada que seja muito grande. E mesmo assim, eles estão ainda pensando em fazer um segundo do Exorcista. Sinceramente, se o primeiro não foi lá grande coisa, eu acho que a Universal não deveria nem se arriscar a fazer o segundo, porque assim, eles estão tentando trabalhar a base de um filme, na minha opinião, que é o Exorcista, que é maravilhoso, no meu ponto de vista é o melhor filme de terror que existe, por uma realidade que deixa a desejar, tá, gente? Porque quando o Exorcista lançou, foi uma coisa surpreendente, nossa, esplêndida, mas que hoje em dia parece que as produções de cinema deixam a desejar para entregar um filme de terror que seja decente, mas isso é a minha opinião. Então, quando eu vi esse filme Exorcista o Devoto, eu não achei nada assustador como na época em que lançou o primeiro Exorcista, apesar de não ser uma coisa assim, nossa, tão assustadora. Então, assim, as cenas que tecnicamente deveriam dar medo não passam medo nenhum. Existem sim algumas cenas que são, nossa, chocante. Quando a atriz que era do primeiro filme acaba ficando cega com um crucifixo. Ou até mesmo quando uma das meninas começa a arrancar as unhas, entende? Mas acho que assim, nada que seja, meu Deus do céu, extremamente assustador. Apesar de que, como eu disse, o Exorcista, o primeiro, não tem aquela questão de algo, acho que tão medonho, mas certos momentos do filme acabam nos pegando de surpresa, como é o caso dela descendo a escada ao contrário, com a cabeça virando, dando aquela volta de 360 graus, entende? São essas questões que o primeiro, na minha opinião, ainda se torna muito melhor do que esse novo Exorcista. Porém, apesar de sim, ainda no meu ponto de vista, ter uma história, um roteiro em si extremamente fraco, porque é isso pra mim que acontece, a história em si não tem um desenvolvimento muito grande. No meu ponto de vista, esse novo filme do Exorcista ser fraco, com um roteiro não tão elaborado, apesar de que tudo bem, vocês devem pensar, Nathalie, mas o primeiro também não tem um roteiro tão elaborado, mas mesmo assim, ainda é mais emocionante do que esse. Ele tem certos pontos positivos ainda. Um dos pontos positivos é a questão de trazer as atrizes do primeiro filme, então acho que isso ficou muito legal, apesar de que eu esperava que elas tivessem uma participação maior do que tiveram ali, principalmente a Regan, que aparece somente no final do
filme. Então, isso que deixou a desejar. Porém, um outro ponto muito legal é a questão das religiões em si, que é debatido nesse filme. Não nessa questão de, a minha religião é melhor do que a sua. Não, gente. No momento em que a família da Catherine e o pai da Angela decidem se juntar, eles começam a achar vários modos de resolver essa questão do que está acontecendo com as duas meninas. E existe uma união das religiões. Então não existe aquela questão do preconceito da religião em si. Todas as religiões entram nessa questão desse exorcismo para poder ajudar as meninas. Então eu achei muito legal esse modo como eles trabalharam isso. Porém, uma coisa que me deixa questionar muito esse filme é que todo mundo sabe que filme de terror, filme de demônio, o padre sempre é descrente. É aquele padre que quer largar a batina, que ele não acredita no trabalho dele. E nesse filme não existia isso. Cara, o padre cria e ele realmente crê na batina dele. Ele realmente era um padre fiel. A única questão dele era a parte do exorcismo. Para ele, aquilo era algo extremamente contra a igreja, porque não foi liberado por Roma para fazerem o exorcismo. Então ele não poderia estar junto desse exorcismo. Mas não existia aquela questão de que ele era descrente da religião dele. Então ficou uma coisa assim totalmente diferente de qualquer filme de terror que nos entrega. Avaliando o filme de 0 a 5, eu vou ser legal e vou dar um 3 para esse Exorcista o Devoto. Porque o que salva, como eu disse, o que é bacana, interessante, é essa questão da participação das atrizes do primeiro filme, esse trabalho que eles fizeram de outras religiões se juntarem para expulsar o demônio. Então a gente vê um pedacinho de cada religião a ponto de mostrar o quão devoto eles são. Eu acho que é por isso que o nome se chama O Devoto, tá? Porque não tem outra explicação pra isso. Então, nesse sentido, que é um 3, porque se for analisar na questão do que é o Exorcista, porque pra mim é o melhor filme de terror que existe, é extremamente fraco o roteiro. O desenvolvimento é fraco, perdido, e você não tem aquele tchan que o primeiro nos entregou. Se você ainda não assistiu esse novo filme, tá no catálogo da Amazon, e o que eu posso dizer é: tirem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu O Exorcista o Devoto, o que você achou? Você acha que ficou melhor do que o primeiro ou não? Faltou coisas e vocês concordam que não vale a pena fazer uma continuação ou não? Eu acho que dá sim pra fazer uma trilogia. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!